Jogava por uma terceira via, Daniele. Eu fui reeleito reeleito senador em 2018. Em 2019 inaugurou o meu mandato no Senado. Eu acho que você é testemunha que eu advogava naquele período já a aproximação da rede com a candidatura de Ciro Gomes, que eu acho que é um ótimo candidato à presidência da República. Acho que, inclusive, é um candidato que tem um programa muito consubstanciado de transformações no país. Só que a dinâmica do tempo e a lógica impôs que não tem esse espaço terceira via hoje no Brasil. Quem é que está colocado aí como terceira via? É o Moro? Convenhamos. Moro e Ciro. Mas convenhamos. Menos. No caso do Moro, o Moro é o Bolsonaro comendo de garfo e faca, né? É o bolsonarismo personalité, né? É a mesma coisa. É o que deu resultado nisso daqui. E eu acho o seguinte, nós corremos um risco sério. Sabe qual é o risco que nós corremos? De nós termos um segundo turno sangrento. E Jair Bolsonaro... Sangrento de tem morte. Embate nas ruas. Tem morte. Eu tenho medo disso também. Tem morte. Eu falei aqui várias vezes para vocês. Tem morte. Tomar muito cuidado. Porque eu advogo que todos os democratas do país têm que já juntar a terceira via, tem que estar em torno da chapa do presidente Lula, e eu advogo, inclusive, a chapa Lula e Alckmin. A terceira via, inclusive, se tem uma terceira via, pronto, é o governador Alckmin, que tem um espectro político totalmente diferente do espectro político de Lula. Né? Muito surpreendente essa junção. Mas representa o que o Brasil precisa depois de Bolsonaro, a reconciliação nacional. Né? Vamos deixar... O compromisso democrata nesse momento é o seguinte, é superar esse momento. Queremos restabelecer o jogo político. Nós temos que colocar a bola dentro das 4 linhas, e nas verdadeiras 4 linhas, não da que Bolsonaro fala, do jogo democrático, da disputa entre as posições políticas diferentes. Contra Bolsonaro não há jogo democrático. Repito, não há jogo democrático contra aquele que diz que se não ganhar as eleições, ele não reconhecerá o resultado. É por isso que eu advogo. O próximo governo, eu tenho dito, eu vou dizer isso inclusive ao presidente Lula. Eu acho que o presidente Lula tem que fazer um governo de conciliação nacional, tem que reunir todos os democratas do país. Eu acho que uma das reformas que o país precisa, que é o fim da reeleição, das reformas políticas que o país precisa, eu acho que ele tem que implementar, e até pela condição dele. Ele é o que tem mais condições de implementar isso, porque já foi presidente da República 2 vezes. Uma idade avançada. Vai ser reconduzido agora ao governo da República. Né? Então ele tem todas as condições de executar isso, de pôr fim a esse instituto. A reeleição, né? Pelo amor de Deus. Pôr fim a esse instituto da reeleição. Juntando ainda com o diferente, é a prova que nós precisamos. Alguns colegas meus, alguns amigos até dizem o seguinte, fazem uma crítica muito acertada, dizendo o seguinte: não, o PT errou em 1985 quando não foi para o colégio eleitoral derrotar a ditadura. Porque naquela época o PT não aceitou o resultado da emenda de Oliveira, a emenda direta, e não foi para o colégio eleitoral. Eu concordo com isso. O PT errou naquele ano de 1985. Mas aqueles que falam isso na atualidade e não estão conscientes que o Brasil vive um período tanto ameaçador para a democracia quanto o período da ditadura que se encerrou em 1985, estão recaindo no mesmo erro. Estão dando espaço, estão criando possibilidades para ter um segundo turno em que um cara que tem compreensões de mundo fascistas, autoritárias, que fortaleceu uma cultura de ódio nesse país, continue. Este cara continuar é o fim do jogo democrático no país. Ele vai escolher ainda 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E, aliás, nós não sabemos, depois de outro mandato dele, se vamos ter democracia de novo, se vamos continuar tendo Supremo Tribunal Federal, se vamos ter ainda legislativo. Além disso, o fato dele não reconhecer, imagina um segundo turno colocado com essas 2 forças. Imagina ele com um monte de gente que tem acompanhando ele com arma de punho, andando pela rua. E aí tem um comício do adversário no outro lugar. O que custa ele dizer, vamos resolver a parada ali naquele comício? Ali. Hoje, jornalista está sendo agredido na cobertura política de Jair Bolsonaro. Imagina o que pode acontecer na radicalização. Então, quem escolheu a polarização, e assim, polarização é quando tem 2 polos. Realmente, eu acho que tem 2 polos. Primeiro, quem escolheu a polarização foi a sociedade brasileira. E a sociedade brasileira coloca Lula com 41%, 42% das intenções de voto. E o Bolsonaro está com quanto? Aí varia na pesquisa. Tem pesquisa que ele está com 28%, tem outros que ele está com 30% e tal. Então, é a sociedade brasileira que escolheu em primeiro lugar. Em segundo lugar,
não é real e não é verdadeiro o argumento que muitos dizem assim, não é igual uma coisa e a outra. Não são iguais. Não são iguais. Um vem da tradição democrática, surgiu na luta contra a ditadura, governou o país, respeitou os resultados das eleições, cometeu erros se cometeu, mas respeitou as regras do jogo democrático. O outro conspira todo dia contra o Estado Democrático de Direito. Então não é verdade que são iguais. Tem diferenças antagônicas. O que eu advogo nesse momento é, nós temos que ter uma chapa de união nacional, temos que reunir todos os democratas em torno dessa chapa de união nacional. Aí, depois de... Essa não é a última eleição. Eu quero que nós tenhamos outras eleições presidenciais. Nós estamos em 2022. Eu quero em 2026 que temos eleições presidenciais de novo. Em 2026, aí é o seguinte, volta ao jogo. Volta assim as forças democráticas a disputarem. Agora é hora de banir a ameaça à democracia. Se nós não resolvermos isso agora, eu não tenho certeza. Se Bolsonaro ganhar, eu não sei se vamos ter em 2026 eleição presidencial de novo, né?